Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira, é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha para mais um vídeo da pré-aula da lição de número 9 da revista Betel Adulto. Lembrando, vamos lembrar aqui e honrar o comentarista deste segundo trimestre, que é o pastor Adriel Gonçalves, segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, que está na cidade de Uberlândia. Bom, vamos ler aqui o textual. Se você estiver com sua revista, vai anotando, ou se possível já vai também aí anotando no seu caderno. E o tema da lição é um chamado à adoração e um alerta. O textual está em Salmo de número 95, verso de número 6, que serve até para uma brincadeira chamada trava-língua, que diz assim: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. A verdade aplicada diz: a adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. Os objetivos das lições, como sempre, são três. O primeiro é mostrar que o Salmo 95 é um convite à adoração. 2. Entender o que é adoração verdadeira e alertar que é preciso estar atento à palavra de Deus. O texto de referência está em Salmo de número 95, verso de número 1 até o verso 3 e depois o verso de número 8 até o verso de número 10. E antes de iniciarmos a nossa introdução, gostaria de pedir desde já a todos vocês que estão aí nos acompanhando, já faz um bom tempo, para você deixar o seu joinha, e talvez você que está passando pela primeira vez aí por causa do tema, não sei, mas eu gostaria de convidar você a fazer parte aqui, se inscrevendo no nosso canal, aonde vamos estar sempre colocando conteúdos bíblicos para a sua vida, não somente conteúdos da revista da Escola Dominical, mas também como outros assuntos relacionados ao nosso meio cristão. Então vamos para a nossa introdução. Apesar da revista citar o Salmo de número 81 aqui na sua introdução, ele não é a narrativa base para o nosso estudo. Então vamos somente focar em Salmo de número 95. Este Salmo de número 95 não tem nenhum título. E toda a informação que vamos conseguir é que o escritor dos Hebreus o cita como estando em Davi, ou seja, o escritor dos Hebreus dá a entender que o autor do Salmo 95 seja Davi. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 7. Determinada outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, depois de tanto tempo, como antes fora dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Isto o escritor dos Hebreus está fazendo menção do versículo de número 7 e 8 do Salmo de número 95. É verdade que isto pode meramente significar que se encontra na coletânea conhecida como Salmos de Davi. Mas se esse fosse o sentido do escritor dos Hebreus, teria sido mais natural ele ter escrito, dizendo nos Salmos. Por isso, nos inclinamos a acreditar que Davi foi o autor real deste poema, que é o Salmo de número 95. No original, ele é verdadeiramente um cântico hebraico, dirigido tanto em sua exortação como em sua advertência ao povo judeu. Mas temos o aval do Espírito Santo na carta aos Hebreus para usar seus apelos e solicitações quando apelando aos crentes gentios. E sim, este é um salmo de convite à adoração ao único e verdadeiro Deus. E este salmo está composto de duas partes, a saber, a primeira, um chamado para o louvor ao Senhor de toda a terra, que está aí no verso de número 1 a 5, e segundo, um convite para reconhecer, mediante uma atitude submissa e um coração obediente, a soberania do Senhor sobre o seu povo, como vemos aí no verso de número 6 a 11. O tópico de número 1 diz: um convite à adoração. No verso de número 1 do Salmo 95, o salmista inicia o seu louvor convidando todos a louvarem ao Senhor,
como está bem descrito aqui. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Nos versos 3 a 5, vemos a razão do porquê Israel deve louvar ao Senhor. E como já mostrei aqui, como o escritor dos Hebreus escreve a igreja utilizando justamente as palavras poéticas de Davi, então também estamos sendo convocados e temos aí algumas razões do porquê devemos louvar ao Senhor. E aqui no Salmo 95 encontramos pelo menos 10 razões somente aqui nessa narrativa do porquê devemos louvar ao Senhor. A primeira é, anota aí, o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Versículo 3. Segundo, nas suas mãos estão as profundezas da terra. Versículo 4. Terceiro, as alturas dos montes são suas. Quarto, o mar é dele. Está bem descrito aí no verso de número 5. Quinto, ele fez o mar. Sexto, as suas mãos formaram a terra seca. Sétimo, ele é o nosso Criador. Está bem descrito aí no verso de número 6. E no verso 7 está aí a oitava razão do porquê devemos louvar o Senhor. Ele é o nosso Deus. Em nono, nós somos o seu povo. E em 10º lugar, nós somos ovelhas do seu pasto. E este salmo, por alguns estudiosos, é apelidado de o Salmo da Provocação, por convidar o povo a louvar e adorar a Deus com cânticos em alegria. O apóstolo Paulo faz o mesmo convite para a igreja que está em Éfeso. Vejamos: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19. Ou seja, se você precisava de alguma razão, uma motivação para louvar ao Senhor, nós temos aqui 10 razões do porquê devemos louvar ao Senhor com muita alegria. E como igreja, somos sempre convocados a adorá-lo com alegria e satisfação, como bem já citamos aí as palavras do apóstolo Paulo à igreja de Efésios. E vamos aqui para o subtópico 2. Ele está acima de todos os deuses. Como apresentei na introdução, os versículos 3 a 5 apresentam para nós duas razões que impulsionou o salmista a convocar o povo para louvar ao Senhor. A primeira está neste subtópico aqui, que é: o Senhor está acima de todos os deuses. O mundo pagão da antiguidade tinha deuses diferentes para povos diferentes, para áreas geográficas diferentes, para regiões cósmicas diferentes, céu, terra, submundo, e também para diferentes aspectos da vida, como guerra, fertilidade, cura, artesanatos, e aí se vai. Porém, eu gostaria de apresentar aqui alguns exemplos bíblicos dessa questão de adoração de deuses, né? Como a gente bem tem aí o exemplo lá do Egito, é o que eu vou usar aqui agora, e também temos outros. Quando Moisés recebeu a revelação de Deus através de um anjo para voltar ao Egito, ele fez uma declaração. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, ou seja, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó me enviou. Aí Moisés diz para Deus: e eles me dirão: qual é o seu nome? Que lhes direis? Ou seja, Moisés está falando com Deus e dizendo: Senhor, eu posso até ir, mas quando eu chegar lá, os filhos de Israel vão dizer qual é, afinal de contas, o nome do Deus dos nossos pais. Isso pelo simples fato de que eles estão numa terra politeísta, onde há vários deuses que estão sendo adorados, e como eu já bem disse, cada deus atua de acordo com uma necessidade, de acordo com uma área. Então, o Moisés está com isso impregnado em mente, ele sabe que o povo também vai querer saber qual é esse Deus que ele está apresentando ao povo, que é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, pois o povo também não conhece.
E aí permita a gente falar aqui um pouquinho sobre o Egito Antigo, né? O governo no Egito Antigo era teocrático, né? Era administrado e governado em nome dos deuses, da religiosidade. O principal governante do Egito ou das cidades-estados eram chamados de faraó. Ele possuía todo o poder, assumia várias funções, era o rei, juiz, sacerdote, tesoureiro, general e era tido como um dos deuses vivos, ou seja, um dos filhos dos deuses que estavam na terra, chamado de filho do sol, Amon-Ra. E também, né, era chamado de a encarnação de Horus, o deus falcão. E aí vamos ver aqui os principais deuses do Egito, que eram encabeçados por Ra, o deus sol, unido ao deus Amon, formando Amon-Ra, e era o principal dos deuses. Ou seja, um faraó seria, na verdade, o filho de Ra, né, que estava sobre a terra para governar essa terra. Logo depois tem a deusa Nut, representada por uma figura feminina, que era a mãe de Ra, o deus sol. Ela engoliu Ra, formando a noite e fazendo renascer a cada manhã. Deixa eu me segurar. Tem a deusa Ísis, que foi a esposa de Osíris, a mãe de Horus, que protegia a vegetação e era a deusa das águas e das sementes. Logo após temos o deus Horus, que foi o deus falcão, filho de Ísis e Osíris, cultuado como o sol nascente. Em seguida tem Osíris, deus dos mortos, da vegetação e da fecundidade. Era representado pelo rio Nilo. Era Osíris que buscava as almas dos mortos para serem julgadas em seu tribunal. Tem um deus Sete, que foi colocado como grande inimigo de Osíris, o Nilo, né? E era o vento quente vindo do deserto em encarnação do mal. E também, aí entre os deuses importantes, tem o deus Amon, considerado o deus dos deuses do Egito Antigo. Foi cultuado junto com Ra, ou Amon-Ra. Como você bem percebeu, os deuses pagãos do Egito Antigo eram vários, pois eram um deus que atendia a cada um tipo de necessidade. E ao responder a Moisés, né, a sua pergunta, eu vou no nome de quem? Deus então declara dizendo, Êxodo capítulo 3, versículo 14, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Essa palavra aqui não parece nada demais, não parece ser nem nome, né? Eu sou o que sou. No hebraico, essa palavra está escrita dessa maneira que você está vendo aqui agora. Erie, Asher, Erie, que traduzido na Bíblia hebraica é eu serei o que serei, este é o meu nome. O que a gente não pode esquecer é que este verbo ser no nosso tempo, né, o eu sou, seria ontem eu era, amanhã eu serei. Porém, Deus está dizendo para Moisés que o tempo não afeta. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, bem como disse o escritor dos Hebreus. Eu continuarei sendo o eu sou. Eu sou ontem, eu sou hoje, eu sou amanhã. Parece estranho para a gente, mas o tempo não afeta Deus. Só que o que Deus está declarando para Moisés seria justamente isso aqui em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Moisés, o que você precisa entender é que no Egito tem um Deus para qualquer tipo de necessidade, mas eu sou tudo aquilo que você precisa, que eu seja. Se você precisar de pão, eu sou o maná que desce do céu. Se você precisa de abrigo, eu sou a sombra do Onipotente, aonde você descansa. E se você precisar de água, eu sou a água viva. Ou seja, Deus está afirmando, os deuses do Egito são obras feitas pelas mãos dos homens, como bem escreveu o salmista no Salmo de número 115, verso de número 3 a 8. São obras feituras da mão dos homens, mas Deus não. Ele é Senhor, Ele é Deus grande. Outra narrativa bíblica que nos traz essa grande demonstração de que Deus é acima de todos os deuses
É a grande batalha entre o rei da Assíria, não Síria, né? É o rei da Assíria, chamado Senaqueribe, que intentou se levantar contra o rei Ezequias. E é interessante que na narrativa, Ezequias tenta, né, buscar ajuda no Egito, só que ele não consegue essa ajuda. E o rei Senaqueribe manda um embaixador, um mensageiro, para trazer uma ameaça, né, uma voz, que o rei Senaqueribe, ele parece que sempre conquistava as suas batalhas sem sequer precisar desembainhar sua espada, simplesmente pelo fato da ameaça verbal. Vamos ler o texto aqui. O embaixador levantou a voz e falou em hebraico: ouçam o que vos diz o grande rei da Assíria. Não se deixe enganar por Ezequias. Ele não será capaz de vos salvar. Não lhes dei ouvidos. Quantos vos disser para confiarem no Senhor, que o Senhor não permitirá que sejam conquistados pelo rei da Síria. Não ouçam Ezequias. Vejam antes o que o rei da Síria vos oferece. Primeiro, devem trazer-me um presente em sinal de rendição e aliarem-se a mim. Depois abram todas as portas da cidade e saiam. Deixarei que cada um tenha a sua própria casa, com a sua videira e a sua figueira. Isto até que eu tenha conseguido organizar a vossa ida para uma terra muito semelhante a esta. Uma terra de belas searas e de belas vinhas. Uma terra de abundância. Não deixe que Ezequias vos desfraude, garantindo que o Senhor vos livrará dos meus exércitos. Alguns dos deuses de outras nações alguma vez conseguiram livrar o seu povo do rei da Síria? Não se lembram de que fiz a Ramate, a Parte, ou os seus deuses alguma vez puderam salvá-los? Enquanto a Serfafaim, foram eles capazes de proteger Samaria? Qual foi o Deus que em alguma ocasião teve o poder para preservar uma nação da minha força? O que é que vos leva a pensar que o Senhor pode salvar Jerusalém? Esta narrativa bíblica está em Isaías capítulo 36 até o capítulo 41, e também está no segundo livro de Reis, no capítulo 18, do versículo 13 a 37, e no segundo livro das Crônicas, capítulo 32, versículo 1 a 19. Ou seja, como você pode perceber, o rei da Síria, Senaqueribe, ele se apoia porque ele derrotou outros países, outros povos, e esses povos, os seus deuses não puderam lhe garantir a vitória. Então ele faz com que isso seja uma ameaça para o rei Ezequias. Mas o fim desta batalha, como vemos na narrativa do 2 Reis, capítulo 19, e 2 Crônicas, no capítulo 32, e como podemos ver o fim dessa batalha lá no segundo livro dos Reis, capítulo 19, e no segundo livro das Crônicas, capítulo 32, o final dessa batalha, o rei Ezequias nem precisou levantar a sua espada e muito menos usar nenhum dos seus soldados. Porque somente com um anjo o Senhor derrotou e demonstrou que os deuses de Ramate, Sefafaim, Arpate e até mesmo o Deus da Assíria não se comparava ao único e verdadeiro Deus. Porque ele está acima de todos os deuses. Vamos ler aqui o que diz a palavra do Senhor. O anjo do Senhor veio até o campo dos assírios e matou 185.000 soldados das tropas assírias. Pela manhã, viam-se corpos mortos estendidos por toda a parte. Então o rei Senaqueribe da Síria regressou a Nínive. Um dia, enquanto adorava no templo do deus Nimrod, os seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram-no à espada, fugindo em seguida para a terra de Ararat. O seu filho Azon-Radon ascendeu-se o trono. Isso me faz lembrar o início da oração de Israel. Já usei esse texto algumas vezes, né? Que é o chamar Israel, né? Que está lá em Deuteronômio, capítulo 6. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é único Senhor sobre toda
a terra. E é muito bom aí você, professor, aluno, ler o Salmo de número 115, principalmente o verso de número 3 até o verso de número 8. Terceiro subtópico. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. No subtópico 2, eu disse que há duas razões que impulsionaram o salmista a convidar o povo para louvar ao Senhor com alegria. A primeira, que acabamos de falar, e agora a segunda, que demonstra que o Senhor tem um controle de todas as coisas, né? E esse ensinamento é muito importante, porque essa semana passada aí foi um reboliço nas redes sociais, pois um jovem pastor começou a dizer que Deus não está no controle de todas as coisas, e essa lição demonstra totalmente ao contrário que esse jovem tentou ensinar aí em suas palavras, né? Que sim, Deus está no controle de todas as coisas. É interessante que os deuses pagãos não tinham essa possibilidade de ir às profundezas da terra. Já o salmista começa afirmando, declarando que o Senhor consegue ir às profundezas, que ele não só consegue ir às profundezas da terra, mas como ele tem as profundezas da terra na sua mão. O salmista, no Salmo de número 115, verso 16, declara dizendo: os céus são os céus do Senhor. Isso tudo porque esse jovem pastor usou o Salmo de número 115, verso 16, para afirmar que Deus não está no controle. Vamos ler aqui o Salmo de número 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Aqui James diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos de Adão. Como foi dado aos filhos de Adão, isso posteriormente foi dado a escritura da terra aos homens lá no livro de Gênesis, no princípio dado a Adão, quando o Senhor ordenou a ele, para ele cultivar a terra, fazê-la produzir, e então ele também deveria fazer com que todos os animais estivessem sujeitos a eles. Só que isso não revela que o Senhor perdeu o controle da terra, dando a escritura ao homem, porque o Senhor, na verdade, está revelando que ele deu a administração da terra para o homem, né? Como a gente vê lá logo no livro de Gênesis, capítulo 2 e capítulo de número 3. O Senhor não se desfez da terra. Ele continua no controle dessa terra, como vemos em Salmos de número 24, verso de número 1, que diz: do Senhor é a terra, e tudo o que nela existe, o mundo e seus habitantes. Como afirma o Salmo de número 115, verso de número 6, né? O contexto que o rapaz esqueceu, que diz: o nosso Deus está nos céus e ele faz tudo que lhe apraz. Ele está no controle de todas as coisas. Sim, quem é o dono da casa é o que manda na casa, ainda que ele tenha alugado essa casa. Ele não é responsável pelos atos do contratante dentro daquela casa, mas ele é dono da casa e logo ele pode até mesmo tirar aquele que resolveu alugar a sua casa. Afinal de contas, o dono manda e faz como lhe apraz. Mas vamos deixar isso aí para outro vídeo, porque eu não quero entrar em treta, né, gente? Chega, eu ia refutar esse vídeo, mas eu estou fugindo. Vamos continuar aqui. Segundo tópico, entendendo o que é adoração. Neste tópico vemos um outro convite do salmista, que é um convite para adoração. No primeiro subtópico diz conceito da adoração. No versículo 6 temos o significado da adoração, que diz: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Como diz Derek Kidner, acho que eu pronunciei certo, em seu livro Introdução e Comentário de Salmos, capítulo por capítulo, da editora Vida Nova, na página 364, cada um dos três verbos principais do verso de número 6 implica em abaixar-se diante de Deus, sendo que a palavra padrão para adorar nas Escrituras significa prostrar-se. No Velho Testamento, na esmagadora maioria das vezes, adorar é a tradução do verbo hebraico sará. No Novo Testamento,
é a tradução do verbo grego proskeneon. Em ambos, o sentido de prostrar-se, encurvar-se, inclinar-se é sempre com o rosto em terra. Aqui no Salmo 95, o poeta usa mais dois verbos para reforçar essa ideia de encurvar-se com o rosto em terra. Pedro ensina na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo de número 6, a mesma coisa, dizendo: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte. Isso aqui dá pra gente uma grande lição, porque muitas pessoas fez até um memezinho no Facebook dizendo quando é mesmo que chega o tempo da exaltação, porque eu já fui humilhado. Isso porque as pessoas colocaram na cabeça que o fato delas ser humilhado vai provocar a exaltação de Deus. Mas quando você lê Tiago e a carta de Pedro, você percebe que não é quando alguém me humilha, mas sim quando eu me humilho diante de Deus. Aí sim acontece uma exaltação da parte de Deus no seu tempo ao meu favor. Nos versos 1, 2, 7 e 10, temos o conteúdo da adoração. Cantar, celebrar, dar graças, ouvir a palavra de Deus e andar nos seus caminhos. Portanto, como disse o famoso cantor evangélico americano Michael W. Smith, a adoração é um estilo de vida. Isto é, abrange a todos os aspectos da vida cristã. Todos os atos do crente têm um conteúdo de adoração. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, Paulo diz: ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas logo antes tinha falado em um coração cheio de compaixão, bondade, mansidão, paciência, perdão, amor e paz, habitado pela riqueza da palavra de Deus, como vemos aí em Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 15. E logo depois também Paulo ensina: tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. Colossenses capítulo 3, versículo 17. E o mesmo apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, ou fazei qualquer outra coisa, tudo o que você fizer, fazei tudo para a glória do Senhor. Afinal de contas, Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a ele eternamente. Amém. Os versículos 1, 3, 4, 7 e 9 temos a razão da adoração. Nós adoramos a Deus porque ele é o Deus soberano, o grande rei, o criador e sustentador da terra e do mar. É o nosso supremo pastor, é a rocha da nossa salvação e tem feito maravilhas em nossas vidas. Quer dizer, a nossa principal motivação para adorar o Senhor é o que ele é, mas também o adoramos pelo que ele faz por nós. Mas acima de tudo, porque somos o povo que ele pastoreia, o rebanho que ele conduz. Como diz o próprio Jesus, a figura que a ovelha mais ama e reverencia é a do pastor. As ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz. E o próprio Cristo continua dizendo: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. João capítulo 10, versículo 3 e 14. No versículo 8, 10 e 11, temos o resultado da adoração. O verdadeiro adorador tem um coração obediente e entra no descanso do Senhor. A menção de Merimbá e maçã é para lembrar que o mesmo povo que cantou com Miriam na saída do Egito rebelou-se contra a palavra do Senhor inúmeras vezes no decorrer da sua história. O profeta Isaías registra essa queixa do Senhor. Vejamos: este povo se aproxima de mim e me honra com os lábios e com a boca, mas o coração deles está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de forma mecânica. Isaías capítulo 29, versículo 13.
A verdadeira adoração produz a obediência sincera e a certeza de desfrutar da obra completa de Deus. Isso me faz lembrar de uma frase muito utilizada no nosso meio cristão, que é: você precisa estar no centro da vontade de Deus. Você já ouviu essa frase imensas vezes, né? Se sim, comenta aí, por favor, como foi você, o que você entendeu dessa palavra. Alguns entendem que estar no centro da vontade de Deus é estar em uma região geográfica. Porém, estar no centro da vontade de Deus não é estar em um lugar específico, mas sim uma ação, uma atitude. Como vemos agora na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 17, que diz: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Percebemos aqui que a verdadeira adoração nos conduz no centro da vontade de Deus, que é uma atitude à obediência, à fidelidade às palavras do Senhor, ao contrário de Israel, que saiu fiel, crendo no Senhor, e no meio da caminhada deixou de acreditar no Senhor e nas suas obras. Gostaria muito de aproveitar aqui para falar sobre a diferença entre música, louvor e adoração. Porém, vamos deixar isso para um outro vídeo, para que você fique aí também com gostinho de quero mais e volte para o próximo vídeo. Mas gostaria que você deixasse agora um comentário, o que você achou do conteúdo da lição de hoje, vai te ajudar aí na sua preparação de aula, acrescentou em alguma coisa na sua vida, trouxe aí alguma edificação para a sua vida, trouxe aí algum conhecimento para a sua vida. Comente aí agora, estarei lendo seu comentário, curtindo o seu comentário, será uma honra ter o seu comentário e, é claro, deixe o seu like, principalmente você que já nos acompanha há um bom tempo. Você que está passando pela primeira vez, não se esqueça de, antes de sair desse vídeo, partir para um outro vídeo, de se inscrever nesse canal e que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Graça e paz.